Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 2 de março de 2021, segunda semana da quaresma. O Evangelho é Mateus, o capítulo 23, versículo de 1 a 12, olha o texto. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam dos lugares de honra nos banquetes, os primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Olha isso. Aqui, sem dúvida nenhuma, Jesus está chamando a atenção dos discípulos e também do povo para uma coisa muito séria. A maneira, ou melhor, o comportamento dos escribas, ou seja, os mestres da lei, e também dos fariseus do povo. Em primeira mão, enquanto eles interpretam a lei de Moisés e Jesus, eles têm autoridade para isso e fazem isso muito bem. Boas palavras, bons discursos, sabem o que estão falando, sabem o que estão dizendo. Fiquem atentos, façam e observem aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão ensinando, mas não façam aquilo que eles fazem, porque as ações deles não é condizente com aquilo que eles pregam. Eles transformaram a religião e até mesmo a lei em um fardo muito pesado e colocaram isso nas costas do povo. E eles, nem com o dedo sequer, aliviava nada. Para o povo, tinha que cumprir e pronto. Para eles, eram 2 pesos e 2 medidas. Ou a medida era outra e o peso também era outro. Eles eram complacentes, eles eram permissivos, eles tiravam proveito até da própria religião e até também da própria Sagrada Escritura. Por quê? Porque era um mestre, porque eram os fariseus, eram as pessoas importantes, eram as lideranças religiosas naquele tempo. Imagine isso? Então Jesus diz, olha, são falsos, não façam o que eles estão fazendo. As ações deles é só para serem vistos pelos homens, pelas pessoas de fora. A maneira como se veste, por exemplo, os fariseus eram exibidos ou usavam do exibicionismo, a maneira de se vestirem, roupas bastante vistosas, franjas amarradas e também faixas largas para que todo mundo visse, com trechos das escrituras amarrados na testa, amarrados também nos braços, para que todo mundo pudesse ver. E ainda gostavam dos primeiros lugares dos banquetes e também nas sinagogas, serem cumprimentados nas praças e serem chamados de mestre. E Jesus aqui faz uma correção. A ninguém chamei de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém chameis de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu, não tem outro. Também não permitam que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Ele é o guia, ele é o mestre. E o Pai do céu é o Pai de todos e pronto. E os outros todos são irmãos. E os discípulos e o povo têm que entender isso. Portanto, aquele que quiser ser maior, seja aquele que serve os demais. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então aqui é as regras do novo discipulado ou dos discípulos do Senhor. Eles jamais devem aí se orientar por aquilo que era dos mestres da lei e também dos fariseus. A postura correta a ser assumida pelos discípulos do Senhor consistia em fazer-se servidor e colocar-se com toda a humildade a serviço e à disposição dos seus semelhantes, sem nenhum desejo ou sentimento de superioridade, sem querer ser maior, sem querer ser melhor que ninguém. Afinal de contas, estamos todos a serviço.
Para tal, bastava seguir o exemplo deixado pelo Mestre Jesus, no seu testemunho de vida, sempre a serviço e um serviço generoso, aberto, franco, tranquilo para todos os que corriam ao seu encontro. Olha isso. Sem dúvidas nenhuma, um outro jeito de ser, um outro jeito de viver como discípulos seguidores do Senhor. Nada de radicalismo e nada também de exibicionismo, como eram os mestres e também os fariseus. E aqui é bom que a gente diga também, a igreja de Jesus é serviço. Nada de se aparecer, nada de se exibir, nada de querer ser maior ou melhor que ninguém. Somos todos irmãos, estamos todos a serviço e um só é o nosso Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor, e um só é o nosso Pai, o Pai do céu, que é o Pai de todos nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fiquem todos com Deus.